transporta de emoções supremas, mas que não raramente também nos reduz à desolação de percussientes desgostos. Compreendo tuas ânsias frementes de pai amoroso, pois sei que amaste teus filhos com sinceridade e desprendimento. Sei da fereza das tuas dúvidas atuais, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram, no porto, órfãos da tua direção e do teu amparo. Como tu, eu também fui pai e também amei, Jerônimo. É mais do que justo, pois, que eu, validando teus sentimentos afetivos pela termometria dos meus, louve tua aspiração antes de censurá-la, porquanto muito atesta ela em favor dos teus respeitos pela família. Contudo, de modo algum eu aconselharia preterires esse recinto, onde tão penosamente te reergues, pelas influenciações deletérias dos ambientes terrenos, ainda que apenas por uma hora. Ainda que para procurar informes de teus filhos. Senhor, com o devido respeito à vossa autoridade, suplico comiseração. Trata-se de visita rápida. Dando-vos eu minha palavra de honra em como voltarei. Pois bem sei que não passo de um prisioneiro, recalcitrou ainda o antigo impaciente, perdendo-se novamente nas confusões mentais em que se aprazia enredar. Ainda assim não aprovarei a realização desse desejo no momento, conquanto o proclame justo. Sofreia um pouco mais os impulsos do teu caráter, meu Jerônimo. Aprende a dominar emoções, a reter ansiedades, tornando-as em aspirações equilibradas sob a proteção santa da esperança. Lembra-te de que foram tais impulsos, desequilibrados, estribados na irresignação, na impaciência e no desconchavo do senso, que te arremessaram à violência do suicídio. Verás, sim, teus filhos. Porém, a teu próprio benefício peço que concordes em adiar o projeto em mira para daqui a alguns poucos meses. Quando estiveres mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitaram após teu desordenado gesto. Concorda, Jerônimo, em te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boamente, confiando nos servidores leais que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento. Cede ao convite para a reunião de hoje à noite, porque imensos benefícios dela oferirás. Ao passo que uma visita à terra neste momento, o contacto com a família, nas precárias condições em que te encontras, estariam em oposição aos planos suaves já elaborados para conduzir-te até uma necessária reorganização de tuas forças. Mas, eu não adquiriria serenidade para nenhum projeto futuro enquanto não obtivesse as desejadas informações, Senhor. Ó, Deus do céu! Margaridinha, minha caçula, que lá ficou, com 7 anos, tão loira e tão linda. Já te lembraste de apelar para a grandeza paternal do Senhor Todo-Poderoso, a fim de obteres valor para a resignação de uma espera muito prudente, que seria coroada de êxitos. Queremos o teu bem-estar, Jerônimo. Nosso desejo é encaminhar-te a situação que te forneça trégua para a reabilitação que se impõe. Volta-te para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados foste acolhido. É preciso que tenhas boa vontade para te elevares ao bem. Pratica a prece. Procura comungar com as vibrações superiores, capazes de te animarem a empreendimentos redentores. É indispensável que o faças por livre e espontânea vontade, porque nem te poderemos obrigar a fazê-lo nem poderíamos fazê-lo por ti. Renuncia, pois, a esse projeto contraproducente e confia em nossos bons desejos de auxílio e proteção à tua pessoa. Mas o ex-comerciante do porto era inacessível. O caráter rebelde e violento, que num assomo de voluntariedade sinistra preferiu a morte a ter de lutar, impondo-se a adversidade até corrigi-la e vencê-la, retorquiu impacientado, não compreendendo a sublime caridade que recebia. Confiarei, Senhor. Irmão Teócrito. Viverei de rojo aos pés de todos vós, se necessário for. Mas depois de rever os meus entes caros e inteirar-me das razões por que me abandonaram, ressarcindo, de algum modo, estas saudades que me despedaçam. Cumprido seu dever de conselheiro, Teócrito compreendeu que seria inútil insistir. Contemplou o pupilo desfeito em lágrimas e murmurou tristemente, enquanto Romeu abanava a cabeça, penalizado. Afirmas grande verdade, pobre irmão. Sim. Só depois encontrarás o caminho da reabilitação. Há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-as para o dever.
Ainda não sofreste o suficiente para te lembrares de que descendes de um Pai todo misericordioso. Ponto. Deixou-se estar alguns instantes pensativo e continuou. Poderíamos evitar este incidente, impedir a visita e punir-te pela atitude tomada. Assiste-nos para tanto autoridade e permissão. Mas és ainda demasiadamente materializado, padecendo, portanto, muitos prejuízos terrenos, para que nos possas compreender. Aliás, nossos métodos, persuasivos e não dominadores, seriam incompatíveis com uma proibição intransigente, por mais harmonizados com a razão. Contudo, consultarei nossos instrutores do templo, como é dever em dilemas como o que acabas de criar. Concentrou-se firmemente, retirando-se para compartimento secreto, contíguo ao gabinete de consultas. Comunicou-se telepaticamente com a direção-geral do Instituto, que pairava no cantão do templo, e, após curto espaço de tempo, tornou, dando a nota final. Nossos orientadores maiores te permitem liberdade de ação. Conquanto uma entidade nas tuas condições não possa desfrutar a liberdade natural ao espírito livre das peias carnais, não poderás também ser por nós violentado a deveres que te repugnariam. Visitarás teus entes queridos na terra. Irás, portanto, a Portugal, a cidade do Porto, onde residias, a Lisboa, tal como desejas. E como a ternura paternal do Criador leva a extrair, muitas vezes, de um ato imprudente ou condenável, exemplificação salutar para o próprio delinquente ou para o seu observador, estou certo de que tu em consequência nem será estéril para ti mesmo nem deixará de avolumar profundas advertências para quantos de boa vontade delas tomarem conhecimento. Atenta porém, no seguinte, meu caro Jerônimo, é que, deixando de aceitar nossos conselhos e insurgindo-te contra os regulamentos deste instituto, cometerás falta cujas consequências recairão sobre ti mesmo. Essa visita será realizada sob tua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela, é o teu livre-arbítrio que a impõe. Se os descontentamentos daí consequentes exorbitarem das tuas capacidades para o sofrimento, dirigirás as queixas contra ti mesmo, porquanto nossos esforços só se aplicam em dulcificar infortúnios e evitá-los quando desnecessários. Por isso mesmo deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos. Pois a verdade é que não havia necessidade de te afastares daqui a fim de obtê-las. Voltou-se para o assistente e prosseguiu. Preparem-no para que siga. Satisfaçam-lhe os caprichos sociais terrenos. Porque bem cedo se aborrecerá da terra. Que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará mais rápida compreensão e consequentemente progresso. Fez-se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Surpreenderá-nos grande ansiedade ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo desrespeito manifesto aos regulamentos da nobre instituição, no que fomos aparteados pelos servidores presentes. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo. Desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas, sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Inquiri, curioso. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém a entidades nas vossas condições abaterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós, que pertencemos à espiritualidade. No presente caso torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. Insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão por que foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência,
em torno dele, o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Eis, porém, que voltávamos a observar movimentação na luminosidade do receptor de imagens. E o que então se passou exorbitou tanto de nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo os dramáticos sucessos com sua família desenrolados depois de sua morte. O assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, ao qual se achavam afetos todos os serviços exteriores da colônia. Olivier de Guzmán, seu diretor zeloso, apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos 2 guias vigilantes, de competência comprovada, a fim de acompanharem o visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo da legião dos servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Apresentaram-se Ramiro de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitavam o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saíramos, e outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergando a já popular indumentária de iniciados orientais. Começávamos a compreender que, nesse instituto modelar, os postos avançados, de mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas, que exigissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas, em quem descortinamos, desde os primeiros dias, altas qualidades morais e intelectuais. Às ordens de Olivier foi preparada a expedição condigna, em a qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos. No entretanto, transformação sensível operara-se nas atitudes do pobre Jerônimo. A auto-obsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo o que o rodeava, reintegrando-o mais do que nunca à condição que fora sua quando homem, burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Víamo-lo agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobraçado ramalhete de rosas para oferecer à esposa, pois tudo isso exigira da paciente vigilância de Joel, a quem haviam recomendado satisfazer-lhe os desejos. E nossos mentores, presentes na enfermaria, apreendendo nossa admiração, esclareciam que, só muito vagarosamente, espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se, com efeito, a uniprisioneiro. Parecia não se aperceber disso, no entanto. Parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares, tão abstrato se encontrava, julgando-se em viagem como outras que outrora lhe foram comuns. Corria regularmente o veículo. Não fora a presença dos guardiães recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe, mas de um muito pesado e confortável meio de transporte que bem poderia pertencer à própria terra. Vimos que atravessavam estradas sombras, gargantas cobertas de plúmbeas nevadas, desfiladeiros, vales lamacentos quais brejais desoladores, cuja visão nos deixava inquietos, pois asseveravam nossos atenciosos assistentes serem tais panoramas produtos mentais viciados dos homens terrenos e de infelizes espíritos desencanados, arraigados às manifestações inferiores do pensamento. Os viajantes, porém, atingiam agrupamentos como aldeias miseráveis, habitadas por entidades pertencentes aos planos ínfimos do invisível, bandoleiros e hordas de criminosos desencanados, os quais investiam sobre a carruagem, maldosos e enraivecidos, como desejando atacá-la por adivinharem no seu interior criaturas mais felizes que elas próprias. Mas a flâmula alvinitente, indiciando o emblema da respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. Muitos desses futuros arrependidos e regenerados pois tendiam todos ao progresso e à reforma moral por derivarem, como as demais criaturas, do amor de um Criador todo justiça e bondade descobriam-se como se homenageassem o nome respeitável evocado pela flâmula, ainda conservando o hábito, tão comum na terra, do chapéu à cabeça, enquanto outros se afastavam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias e imprecações, causando-nos pasmo e comiseração. E o carro prosseguia sempre,
sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certos de que não soara ainda para seus corações endurecidos no mau momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da própria reabilitação. De súbito, brado uníssono, conquanto discreto, exalou-se de nossos peitos qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria. Portugal. Pátria venerada. Portugal. Ó Deus do céu! Lisboa. O Tejo formoso e sobranceiro. O Porto. O Porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela mercê de revermos o torrão natal depois de tantos anos de ausência e de tumultuosas saudades. E chorávamos enternecidos, gratamente emocionados. Paisagens portuguesas, com efeito, todas muito queridas aos nossos doloridos corações, rodeavam-nos como se, tal como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da comitiva do pobre Jerônimo. Radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor, mais se acentuavam em nossas faculdades a impressão de que pessoalmente pisávamos o solo português, quando a verdade era que não saíramos do hospital. A silhueta, a princípio longínqua, da cidade no porto, desenhou-se palidamente nas brumas tristonhas que envolvem a atmosfera terráquea, qual desenho crayon sobre tela cinzentada. Alguns instantes mais estranha caravana caminhava pelas ruas da cidade, qual o fizesse no cantão da vigilância, o que muito nos edificou. Algumas artérias portuguesas, velhas conhecidas do nosso tumultuoso passado, desfilaram sob nossos olhos róridos de comovido pranto, como se também por elas transitássemos. Agitadíssimo, Jerônimo, pressentindo a realidade daquilo que ominosas angústias lhe segredavam ao senso, e que apenas a insânia do pavor ao inevitável teimava inutilmente acobertar, estacou à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispunham caridosamente à espera. Fora ali a sua residência. O antigo comerciante de vinhos entrou desembaraçadamente, e seu primeiro impulso de afeto e saudade foi para a filha caçula, por quem nutria a mais apaixonada atração. Margaridinha, ó, minha filhinha querida. Aqui está o teu papai, Margaridinha. Margaridinha, tal qual lhe chamava outrora, todas as tardes, voltando ao lar após as lides penosas do dia. Mas ninguém acudia aos seus amorosos apelos. Apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando desgraças porventura ainda mais rijas do que as suportadas por seu coração até ali, enquanto nas profundezas sentimentais de sua alma atormentada por múltiplos dissabores atuavam desoladoramente os brados amorosos, mas inúteis, do seu carinho de pai, incorrespondidos agora pela mimosa criança já afastada daquele local, que tão querido lhe fora. Margaridinha. Onde estás, filhinha? Margaridinha. Olha que é o teu papaizinho que chega, minha filha. Procurou por toda a casa. Parecia, no entanto, que haviam desaparecido de sob a luz do sol todos aqueles pedaços sacrossantos de sua alma, que ali deixara, e que, único sobrevivente, ele, de incomensurável catástrofe, não se podia acomodar à esmagadora realidade de rever desabitado, dramaticamente vazio, o lar que tanto estremecera. Chamou pela esposa, nomeou os filhos um a um, e finalmente bradou pelos criados, não via ninguém. Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos que pertenceram à família e deixavam-no bramir e interrogar sem se dignarem responder, não se apercebendo de sua presença. Pois tratava-se de indivíduos encanados, eram os novos habitantes da casa que lhe pertencera. O próprio mobiliário, a decoração interior, tudo se apresentava diferente, apontando acontecimentos que o confundiam. Decepção pungente desferiu-lhe golpe certeiro, deslocando-lhe da alma o primitivo entusiasmo para que aflitivas induções nela mais se avigorassem. Reparando suspensas aos muros de determinado aposento telas que lhe eram desconhecidas, seu olhar fixou-se num cromo colocado a um ângulo da estufa, cuja folhinha indicava a data do dia decorrente. Leu-a. 6 de novembro de 1903. Um arrepio de terror insopitável repassou soturnamente por suas faculdades vibratórias. Fez um esforço inaudito, movimentando reminiscências, vasculhou lembranças,
sacudindo a poeira mental de mil ideias confusas que lhe toldavam a clareza do raciocínio. A vertigem da surpresa em face da realidade irremediável, que até ali ele retardara à custa da má vontade de sofismas ingênuos, tonteou-lhe o raciocínio, não cogitara inteirar-se de datas durante muito tempo. A verdade era que perdera a noção do tempo envolvido no vulcão das desgraças que o colheram após o malfadado gesto de transfuga da vida terrena. Tão agudo fora o estado de loucura em que se debatera desde o trágico momento em que tentara o suicídio, tão grave a enfermidade que o atingira após o choque pela introdução do projetil no cérebro, que, graças aos tormentos daí consequentes, perdera a contagem dos dias, desviara-se pelo desconhecido adentro sem mais averiguar se os dias eram noites, se as noites eram dias. Pois, no abismo em que se vira aprisionado tanto tempo, só existiam trevas por visão. Para ele, para sua percepção obliterada pelo desespero, a contagem social do tempo ainda era a mesma do dia aziago, pois não se recordava de outra depois dessa. 15 de fevereiro de 1890, eis, porém, que a folhinha à sua frente, indiferente, mas expressiva, servindo a uma grandiosa causa, revelava a mártir que estivera ausente de sua casa durante 13 anos. Atirou-se para a rua em correria, batido e apavorado frente ao choque do pretérito, de encontro à realidade do presente, a mente conflagrada por inalienável desconsolo. Indagaria dos vizinhos o paradeiro da família, que se mudara, de certo, em sua ausência. Os lanceiros, porém, à porta, cruzando as armas, formaram barreira intransponível, interceptando-lhe a fuga impensada, e obrigando-o a refugiar-se no interior do carro. Aos protestos impressionantes do infeliz, inconformado com a prisão em que se reconhecia, acudiram curiosos e vagabundos do plano invisível, espíritos ainda amnesiados nas camadas depressoras da terra. Entre checotas, apupos e gargalhadas atormentavam-no com incriminações e censuras, ao passo que esclareciam o que acontecera àqueles a quem procurava. Ramiro de Guzmão e seus auxiliares não interferiram, no sentido de evitarem a Jerônimo de sabor de ouvi-los, uma vez que a visita decorria sob a responsabilidade deste, e que somente lhes haviam recomendado garantirem o regresso à colônia dentro de poucas horas. Pretendes então esclarecer o paradeiro de tua muito amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos? Vociferavam os infelizes. Pois saibas tu que daí foram todos enxotados, há muitos anos. Teus credores tomaram-lhes a casa e o pouco que, para teus filhos, andaste ocultando à última hora. Procura teu filho Albino na penitenciária de Lisboa. Tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores a quem se dignar remunerá-la com mais prodigalidade, explorada pela própria mãe, tua esposa Zulmira, a quem habituaste a luxo exorbitante para as tuas posses, e cujo orgulho jamais pôde fazer seu trabalho digno e a pobreza. Tuas filhas Marieta e Arinda. Ó! A primeira está casada, sobrecarregada de filhos enfermiços, a bracejar na miséria, a sofrer fome, espancada por um marido ébrio e boçal. A segunda, criada de hotéis de quinta ordem, a lavar chão, a brunir panelas, a limpar botas de viajantes imundos. Ouves e te espantas. Tremeu e te aterrorizas. Por quê? Que esperavas, então, que acontecesse? Não foi essa a herança que lhes deixaste com o teu suicídio, canalha? E entraram a enxovalhar o desventurado com insultos e vitupérios quais vaias impiedosas, intentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo, no que foram impedidos pela guarda protetora. Não obstante, exigiu o rebelde pupilo da legião dos servos de Maria que o levassem onde se encontrava o filho, esperança que fora da sua vida, aquele rebento querido, que ficara na florescência delicada das 10 primaveras quando ele próprio, seu pai, houvera por bem abandoná-lo aos perigos da orfandade, matando-se. Convulsionado sob a ardência de pranto insólito, compreendeu que era conduzido e que penetrava os muros sinistros de um cárcere, sem que houvesse podido distinguir se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Com efeito, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes de chantagem e latrocínio, condenado a 5 anos de prisão celular e a outros tantos de trabalhos forçados na África, como reincidente nas gravíssimas faltas. Apesar da diferença marcante de 13 anos de ausência, Jerônimo reconheceu o filho, esquálido, pálido,
maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético do homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o mísero vulto sentado sobre um banco de pedra, na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos. Dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão, rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Extenso desfilar de pensamentos caliginosos corria pela mente do cativo, e, dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, pôde o hóspede do Hospital Maria de Nazaré inteirar-se das comovedoras peripécias que ao desventurado moço haviam arrastado a tão deplorável caso da vida social, apenas saíra da infância. Como se a presença da atribulada alma de Jerônimo impregnasse de advertências telepáticas seus dons sensíveis, Albino entrou a recordar, satisfazendo, sem o saber, os desejos do pai, que almejava inteirar-se dos acontecimentos, e, como envergonhado das más ações cometidas, recordava o genitor morto havia 13 anos e ia dizendo ao próprio pensamento, enquanto as lágrimas lhe escaldavam as faces e Jerônimo ouvia como se falasse em voz alta. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus. E vinde com vossa misericórdia socorrer-me nesta emergência penosa de minha vida. Não foi, exatamente, desejo meu precipitar-me neste barato insolúvel que me ferreteou para sempre. Eu quisera ser bom, meu Deus. Mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri fome. E a fome maltrata o corpo enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em mansardas inóspitas, e o frio, que enregela o corpo, também enregela o coração. Sofri a angústia negra da miséria sem esperança e sem tréguas, a solidão do órfão corroído de saudades do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida, graças às desilusões de múltiplos dissabores. Não me pude achegar aos bons, aos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno. Porque aqueles de nossos antigos amigos a quem procurei, confiante, me repeliram com desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra, pois, além do mais, minha mãe desvirtuou-se tão logo se reconheceu desamparada e só. Tornei-me homem depois de me entrechocar com os piores aspectos e elementos da sociedade. Precisei viver. Acicatava meu orgulho ferido, a indomável ambição de libertar-me da miséria abominável que me acossava sem tréguas desde o suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que, a minha ignorância e a minha fraqueza, se afiguravam soluções salvadoras. E cedi às suas seduções, porque não tive o amparo orientador de um verdadeiro amigo a indicar o carreiro certo a preferir. Oh, meu Deus! Que triste é ver-se a criatura órfã e abandonada, ainda na infância, neste mundo repleto de torpezas. Meu pobre e querido pai, por que te mataste? Por quê? Não amavas então a teus filhos, que se desgraçaram com tua morte? Por que te mataste, meu pai? Oh! Não tiveste sequer compaixão de nós? Lembro-me tanto de ti. Eu te amava. Eu sim. Muitas vezes, naqueles primeiros tempos, chorei inconsolável, com saudades tuas, tão bondoso eras para com teus filhos. Se nos amavas, por que te mataste? Por quê? Porque preferiste morrer, lançar-nos à miséria e ao abandono, a lutar por amor de nós. Porque não resististe aos dissabores, prevendo que tua falta desgraçaria teus pobres filhos que só contigo contavam neste mundo. Se viveras e nos houveras terminado a criação eu seria hoje, certamente, um homem útil, respeitado e honesto, enquanto que, na verdade, não passo de um preceito maculado pela desonra irreparável. Eram vibrações sombrias e causticantes, que repercutiam na consciência do pai suicida como estiletes a lhe rasgarem o coração. Confessava-se culpado único dos desastres insolúveis do filho, e semelhante convicção se dilatava de intensidade, em diástoles torturantes, à proporção que as recordações, emergindo das fráguas mentais de Albino, desfilavam quais retalhos de episódios dolorosos, aos seus olhos aterrados de transfuga do dever.
Jamais um homem, na terra, receberia tão significativo libelo acusatório, presente ao tribunal da lei, como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava validando a narração dos infortúnios descritos através das reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios dos dramas profundos e irremediáveis. Desorientado, precipitou-se para o jovem, no incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras com o testemunho de sua presença, do seu perene interesse paternal, seu indissolúvel amor pronto a estirar mão amiga e protetora. Queria desculpar-se, suplicar perdão, ele, o pai faltoso, dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem, reerguendo-lhe o ânimo daquela ruinosa prostração. Mas era em vão que o tentava, porque Albino deixava correr o pranto, sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder supor a presença daquele mesmo por quem chorava ainda. Então o misério se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, reconhecendo-se impotente para socorrer o filho encarcerado. E como sua presença, expedindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe que o próprio desânimo gerador do suicídio. Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se e desarmaram-lhe as investidas, encobrindo Albino de sua visão. Voltemos para nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução suave para as tuas atrozes penúrias, ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres. Volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens, como aos espíritos, os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Estás cansado. Precisas serenar para refletir, porque, no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás fazer a benefício de quem quer que seja. Mas, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências de seus guias espirituais. Não posso, queira desculpar-me, senhor. Bradou o voluntarioso. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de maledicentes que a vem difamando. A minha caçula, atirada ao cais da ribeira. A vender peixes. Fretes. Era o que faltava. Impossível. Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zulmira. É mãe. Velaria pela filha em minha ausência. Quero vê-la, meu Deus. Meu Deus. Preciso ver minha filha. Preciso ver minha filha, ó Deus do céu. Era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre seu ulcerado coração, superlotando de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se a visão ansiosa do estranho peregrino à perspectiva do cais da ribeira, regurgitando de pessoas que iam e vinham em azáfamos incansáveis. Avultavam as vendedoras e regateiras, mulheres que se alugavam a fretes, de ínfima educação e honestidade duvidosa. Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante, que se diria a sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade do que afirmavam os difamadores. Mas, desejando mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Ia, voltava, nervosamente, aflito, aterrado à ideia de se lhe deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes criaturas as feições saudosas da sua adorada caçula. Deteve-se subitamente, num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira gesticulando, em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada, que se defendia, chorando, das injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para, em seguida, atingido por supremo golpe, estacar, submisso a sístole não menos torturante, reconhecendo na jovem chorosa sua Margaridinha. Era, com efeito, peixeira. Ao lado pousavam cestos quase vazios. Trazia os vestidos típicos da classe socos imundos. Zunira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não a impedia portar-se como as regateiras.
girava em torno da féria do dia a discussão vergonhosa. Zunira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido seus débitos. No calor da discussão, Zumira, excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra, no intuito de sanar a cena deplorável. Admoesta a esposa, fala carinhosamente à filha, enxuga-lhe o pranto, que corria pelas faces, convida a recolher-se ao domicílio. Mas nenhuma das duas mulheres podiam vê-lo, não podiam ouvi-lo, não se apercebiam de suas intenções, o que grandemente o irritava, levando-o a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Não obstante, Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-os ao ombro e afastou-se. Zumira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, transformando-o em megera ignóbil, seguiu-a enraivecida, explodindo em vitupérios e insultos soezes. O percurso foi breve. Residiam em sombria mansarda, nas imediações da ribeira. Em chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria, enquanto, impotente, a peixeira implorava trégua e compaixão. Finalmente, a desalmada para quem o espírito atribulado do esposo leal trouxera, das moradas do astral, um ramalhete de rosas saiu precipitadamente, arrastando ondas turvas de ódio e pensamentos caliginosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias no calão que, agora, lhe era próprio, e do qual Jerônimo se surpreendeu, confessando desconhecê-lo. A jovem ficou só. A seu lado o vulto invisível do pai amoroso e sofredor entregava-se a cruciantes expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração, a sua Margaridinha, a quem entrevia ainda, mentalmente, tão loira e tão linda, na lirial candidez dos 7 anos. Mas, tal como sucedera a seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos e, sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta e já tão acidentada vida. Margarida abriu as comportas dos pensamentos, e ondas de recordações pungentes se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao pai o extenso calvário de desventura que passara a palmilhar desde o dia nefasto em que ele se tornara réu perante a providência, furtando-se ao dever de viver a fim de protegê-la, tornando a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Ouvia como se ela lhe falasse em voz alta. À proporção que se consolidavam as desgraças da mísera órfã, acentuavam-se a decepção, a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável, que lhe atravessavam o coração como venábulos assassinos e lhe roubarem a vida. Caiu de joelhos aos pés da sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices, enquanto jorrava o pranto convulsamente de sua alma de precito e tremores traumáticos sacudiam-lhe a configuração astral, como se estranhas sezões pudessem subitamente atingi-lo. E foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da legião Exceusa recebeu o supremo castigo que as consequências do seu ominoso e selvagem gesto de suicídio poderiam infligir à sua consciência. Eis o resumo acerbo do drama vivido por Margarida Silveira, tão comum nas sociedades odiernas, onde diariamente pais inconscientes desertam da responsabilidade sagrada de guias da família, onde mães vaidosas e levianas, destituídas da auréola sublime que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtuam-se aos solavancos brutais das paixões insanas, incontidas pela perversão dos costumes. Tornando-se órfã de pai aos 7 anos, a loira e linda Margaridinha, frágil e delicada como lírios florescentes, criara-se na miséria, entre revoltas e incompreensões, junto à mãe que, habituada à imoderação de insidioso orgulho, como ao imperativo de vaidades funestas, nunca se resignara à decadência financeira e social que a surpreendera com o trágico desaparecimento do marido. Zumira prostituíra-se, esperando, em vão, rever o antigo fastígio por essa forma culposa e condenável. Arrastara a filha inexperiente para a lama de que se contaminara.
Indefesa e desconhecedora das insídias brutais dos ambientes e hábitos viciados que a cortejavam, a moça sucumbiu muito cedo às teias do mal, a despeito de não apresentar pendores para as miseráveis situações diariamente surgidas. A decadência chegou cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa. O trabalho exaustivo e o cais da ribeira com sua usual movimentação de feira ofereceram-lhes recursos para não se extinguirem, ela e a mãe, às aspérrimas torturas da fome. Zulmira agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos, empregando geralmente na sua execução as forças e a juventude atraente da filha, a quem escravizara, usurpando lucros e vantagens para seu exclusivo regalo. A pobre peixeira, porém, cuja índole modesta e aproveitável não se aclimatava ao fel da execrável subserviência, sofria por não entrever possibilidade de sonegação à miserável existência que lhe reservara o destino. E, inculta, inexperiente, tímida, não saberia agir em defesa própria, o que a fazia conservar-se submissa à noitada situação criada por sua própria mãe. Como Albino, também pensou no pai, advertida, no recesso do coração, da sua invisível presença, e murmurou, oprimida e arquejante, que falta tão grande tu me fazes, ó meu querido e saudoso pai. Lembro-me tanto de ti. E minhas desventuras nunca permitiram olvidar tua memória, tão bom e desvelado foste para com teus filhos. Quantos males o destino ter-me-ia poupado, meu pai, se te não houveras furtado ao dever de velar por teus filhos até o final. De onde estiveres, recebe as minhas lágrimas. Perdoa a pessoa em que sobre teu nome involuntariamente lancei, e compadece-te das minhas ignóbeis desditas, ajudando-me a desentrançar-me deste espinheiro cruciante que me sufoca sem que nenhuma fulguração de esperança libertadora venha a encorajar-me. Era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar. Ele não possuía energias para continuar sorvendo o fel das amarguras lançadas no sacrossanto seio de sua própria família pelo ato condenável que contra si mesmo praticara. Ouvindo os lamentos da desgraçada filha a quem tanto estremecia, sentiu-se abominavelmente ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal, onde infernais clamores de remorsos repercutiram violentamente, acordando em suas entranhas espirituais a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Desesperando-se, na impossibilidade de prestar à filhinha infeliz socorro imediato, de falar-lhe, ao menos, insuflando ânimo à sua alma com consolo de sua presença, ou aconselhando-a, Jerônimo avolumou o padrão dos desatinos que lhe eram comuns e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Acorreram os lanceiros em imperceptível sinal de Ramiro de Guzmán. Cercaram-no, protegendo contra o perigo de possível evasão, afastando-o apressadamente. Conduído em face dos infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que fora homem, fora pai e tivera uma filha muito amada, porventura mais infeliz ainda, aproximou-se carinhosamente e, pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu-lhe ao ser suaves eflúvios magnéticos, confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente, sob a bênção paternal do servo de Maria. Enquanto o suicida, debatendo-se entre o choro e o ranger de dentes, suplicava que o deixassem socorrer, de qualquer modo, a filha ignobilmente ultrajada. Dominando-o, entretanto, com energia, a fim de que por um momento procurasse raciocinar, retorquiu o paciente guia, basta de desatinos, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo de desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender, que coisa alguma poderás tentar em benefício de teus filhos, enquanto não conquistares as qualidades para tanto imprescindíveis, e que a ti mesmo escasseiam. Não entendes que teus filhos, em lutas com provações aspérrimas, sucumbiriam fatalmente ao suicídio, como tu, se permanecesses junto deles, influenciando suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que te são próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que te debates, tal como te preferes conservar. Partamos, Jerônimo. Regressemos ao hospital. Ou desejarás, porventura, ainda sondar os passos do Marieta de Arinda? Chocando-se como que sob a ação de forças renovadoras, o precito obteve um momento de trégua contra si mesmo,
a fim de ponderar alguns instantes. Sacudiu as desesperadoras alucinações que lhe cegavam o raciocínio, e respondeu, resoluto: "Oh, não. Não, meu bom amigo. Basta. Não posso mais. Meus pobres filhos. A que abismo vos arrojei, eu mesmo, que tanto vos amei. Perdão, irmão Teócrito. Agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito." E, de nossa enfermaria, vimos que retornavam com as mesmas precauções. Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo. 5. O reconhecimento. O segundo acontecimento que, a par do que acabamos de narrar, impôs-se marcando etapa decisiva em nossos destinos, teve início no honroso convite que recebemos da diretoria do hospital para assistirmos a uma reunião acadêmica, de estudos e experimentações psíquicas. Como sabemos, Jerônimo negara-se a anuir ao convite, e, por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitara a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento a fim de ela assistir, ele, presa de desolação profunda, de supremo desconforto, solicitava a presença de um sacerdote, pois confessava-se católico romano e seus sentimentos impeliam-no à necessidade de assim se aconselhar e reconfortar-se, a fim de revigorar a fé no poder divino e serenar o coração que, como nunca, sentia despedaçado. Aqueceu o magnânimo orientador do departamento hospitalar, compreendendo que no espírito do ex-mercador português soava o momento do delbar para o progresso, e que, dados os princípios religiosos que esposava, aos quais se apegava intransigentemente, a seu próprio benefício seria prudente que a palavra que mais respeito e confiança lhe inspirasse fosse a mesma que o preparasse para a adaptação à vida espiritual e suas transformações. Na legião dos servos de Maria e até mesmo nos serviços da colônia que nos abrigava, existiam espíritos eminentes que, em existências pregressas, haviam envergado a alfa sacerdotal, honrando adições enobrecedoras inspiradas nas fontes fúlgidas dos sacrossantos exemplos do divino pegureiro. Dentre vários que colaboravam nos serviços educativos do instituto a que nos temos reportado, destacava-se o padre Miguel de Santarém, servo de Maria, discípulo respeitoso e humilde das doutrinas consagradas no Alto do Calvário. Era o diretor do isolamento, instituição que, como sabemos, anexa ao Hospital Maria de Nazaré, exercia métodos educativos severos, mantendo inalteráveis disciplinas por hospedar em seus domínios apenas individualidades recalcitrantes, prejudicadas por excessivos prejuízos terrenos ou endurecidas nos preconceitos insidiosos e nas mágoas muito ardentes do coração. Portador de inexcedível paciência, exemplo respeitável de humildade, cordura e conformidade, aureolado por subidos sentimentos de amor aos infelizes e transviados e tocado de paternal compaixão por quantos espíritos de suicidas soubesse existir, era o conselheiro que convinha, o mentor adequado aos internos do isolamento. Além de sacerdote era também filósofo profundo, psicólogo e cientista. Havia muito, em existência pregressa, a cursar doutrinas secretas na Índia, conquanto depois tivesse outras migrações terrestres, provando sempre as melhores disposições para o desempenho do apostolado cristão. Entre estas, a última fora passada em Portugal, onde recebera o nome acima citado, continuando a usá-lo no além-túmulo, bem assim a qualidade de religioso sincero e probo. Irmão Teócrito entregou o penitente Jerônimo a esse obreiro devotado, certo da sua capacidade para resolver problemas de tão espinhosa natureza. E foi assim que, naquela mesma tarde, quando as linhas do crepúsculo acentuavam de névoas pardacentas os jardins nevados dos burgos hospitalares, Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento, passando aos cuidados protetores de um sacerdote, tal como o desejara. Desse dia em diante perdemos de vista o pobre comparsa de delito. Um ano mais tarde, no entanto, tivemos a satisfação de reencontrá-lo. Em capítulos posteriores voltaremos a tratar desse muito estremecido companheiro de prélios reabilitadores. No dia imediato ao da nossa internação no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínico-psíquicos onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente, pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais confortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos como se túnicos revivificadores ingeríssemos através das aplicações a que nos submetiam.
Para tais gabinetes éramos encaminhados todas as manhãs, por nossos amáveis enfermeiros. Entrávamos, cada grupo de 10, para uma antecâmara rodeada de pequenos bancos estofados, onde esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existiam várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendia nesses recintos a estilização hindu, convidando a meditação e a gravidade. Penetrávamos então o ambiente dos trabalhos. Impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual, as dimensões desses gabinetes não eram extensas. Pequenos coxins orientais em tessitura semelhante à pelúcia branca, e dispostos em semicírculo, aguardavam-nos, indicando que deveríamos sentar. 6 varões hindus esperavam os pacientes, concentrados no caridoso mandato. A princípio tais cerimônias, sugestivas e rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigaram. Não conhecéramos indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental. Eis, todavia, que nos surpreendíamos agora sob a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não déramos jamais senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária. O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lanificando-as ao impulso de religioso fervor, imprimia tão profundas e atraentes impressões em nossos espíritos que, atordoados no seio do seu ineditismo, julgávamos sonhar. Quando, pelas primeiras vezes, penetramos esses gabinetes saturados de ignotas virtudes, fomos mesmo acometidos de invencível sonolência, que nos provocou em como estado de semi-inconsciência. Os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos coxins. 5 desses médicos espirituais postavam-se atrás, distanciados uns dos outros por espaço simétrico, uniforme, até atingirem um em cada extremidade do semicírculo. O 6º colocava-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros, os braços cruzados à altura da cinta, a fronte atenta e carregada, como expedindo forças mentais dominadoras para a caridosa vistoria e inspeção nas fráguas do nosso atormentado ser. Em surdina vibravam ao nosso redor sussurros harmoniosos de prece. Mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando as as virtudes do médico celeste para nosso refrigério, ou se nos advertiam e doutrinavam. O que não nos deixavam dúvidas, por sim pura evidência, era que atravessavam nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam nosso caráter, examinando nossa personalidade moral a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada, qual cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la. Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usáramos, o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente, a deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conceder momentos para iluminação interior, eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos que eram o prelúdio de real e fecundo arrependimento. Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos trevosos em que jaziam para se aviventarem à nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera, desde a infância era assim reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Quiséramos poder fugir a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre até de nós mesmos, pois, com efeito, era dramático, excessivamente penoso desatar volumes tão variados de maldade e torpezas diante testemunhas tão nobres e respeitáveis. Mas era em vão que o desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontades que se haviam apossado de nosso ser. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor.
As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram apego revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então a fronte carregada do operador serenava qual arco-íris cialino. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes, e, aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões. Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar, terapêutica divina iriam, gradualmente, auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insana sensação de frio intenso, que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares, por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos, na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia contumaz de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias, havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço, os afogados, bracejando contra as correntes que os haviam arrastado para o fundo, os retalhados, hediondos quais fantasmas fabulosos, a se curvarem em intermitências macabras, na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos, ensanguentados, do corpo carnal que lá ficara algures, estraçalhados sob as rodas do veículo à frente do qual se arrojaram em audaciosa aventura, supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência. Tais gostos, repetimos, à força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivara o suicídio, e quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se através das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual. Urgia que a caridade, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de tredas alucinações. Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam, enquanto sugestões magnánimas reboavam pelos labirintos do nosso eu com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas despertando-nos para uma alvorada de esperanças. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos. E será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. O convite para a reunião presidida por Teócrito deixara-nos satisfeitos. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e consideração. Um frêmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do vale sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos, e, por isso mesmo, dóceis às orientações fornecidas pelos insignes diretores do asilo que nos abrigava. Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo o problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre estes destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grandes alturas, etc., etc. Atordoados, como que atolemados,
Não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras as que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Não obstante,